Olá pessoal, meu nome é Mariana Ramos e serei a tutora presencial da disciplina de Políticas Públicas para o Agronegócio. Quero dar as boas-vindas a vocês, alunos do curso técnico em agronegócio, e dizer que espero que a nossa troca durante a disciplina seja bastante produtiva. Antes de iniciarmos propriamente com o conteúdo da disciplina, vou apresentar um pouquinho do meu histórico profissional. Tenho formação em Geografia e Análise Ambiental e especialização em Engenharia Ambiental. Atualmente, trabalho no Sistema FAENG na assessoria de meio ambiente. Sou responsável pelas áreas ligadas à política florestal e projetos ligados à recuperação ambiental. Também trabalho numa frente de atuação muito grande do programa Nosso Ambiente, que é um programa que nós temos aqui no sistema ligado às ações de preservação e conservação dos recursos naturais, e atuo como tutora presencial do curso técnico em agronegócio desde 2015. A FAENG, pessoal, o sistema FAENG é uma entidade que representa o produtor rural. É uma entidade de representação de classe, que defende os interesses do produtor rural. E por isso, atuamos em todas as esferas de elaboração das políticas públicas. Por isso, hoje, venho compartilhar um pouco com vocês dessa experiência direta na atuação das políticas públicas para o produtor rural. Ademais, pessoal, quero chamar a atenção de vocês para a participação em nossa disciplina. Durante o período da nossa disciplina, teremos algumas atividades no ambiente virtual e eu conto com a participação de vocês, tanto no fórum, quanto na realização da atividade reflexiva, quanto nas avaliações teórica e prática. Lembrando que o conteúdo das avaliações, tanto teórica quanto da prática, estão intimamente relacionados à matéria disponibilizada na apostila do aluno. Caso vocês ainda não tenham recebido fisicamente a apostila da disciplina de Políticas Públicas para o Agronegócio, a mesma se encontra disponível no ambiente virtual. Então, é muito importante que vocês façam a leitura da apostila e, caso tenham alguma dúvida, estou disponível durante o período da disciplina para saná-las com vocês. Eu me disponibilizo aqui para fazer esse apoio, caso necessário, e conto com a participação de vocês durante o período da nossa disciplina. Sejam bem-vindos e boa sorte a todos. Quero apresentar para vocês a nossa agenda de trabalho. Quais serão os conteúdos que iremos abordar durante a nossa disciplina? Primeiro, retomaremos um pouco do conceito de políticas públicas. Depois, vamos falar do ciclo das políticas públicas. E para tornar o nosso conteúdo prático, escolhi um caso de sucesso de uma política pública para o agronegócio para que pudéssemos acompanhar desde a sua formação de agenda, elaboração da política, execução e implementação e avaliação e monitoramento. Por meio desse estudo de caso, nós vamos perpassar por todo o ciclo das políticas públicas para ter um entendimento conceitual aliado ao prático. E a política escolhida é o Plano Setorial de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas, o famoso Plano ABC. Então, para iniciarmos o nosso conteúdo, vamos retomar um pouco do conceito de políticas públicas. As políticas públicas são concebidas como um conjunto de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo governo, nas escalas federal, estadual e municipal, com participação de entes públicos e privados, que visam assegurar determinado direito de cidadania ou melhorias sociais e econômicas, de forma geral ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Esse seria o conceito de políticas públicas. Um conceito abordado na nossa apostila do aluno, no guia do aluno disponibilizado para vocês, mas que engloba aí toda essa gama de participação exigida aí para as chamadas políticas públicas. Muito se tem um conceito que políticas públicas são apenas políticas de governo. E pelo contrário, nós estamos aqui para desmistificar isso. A construção de uma política pública, ela perpassa por todos os segmentos da sociedade. Então, pessoal, é importante chamar a atenção, principalmente esse ano, que é um ano onde nós temos eleição, para o entendimento do nosso sistema político brasileiro.
É preciso entender a lógica do funcionamento do sistema político brasileiro e suas implicações para o processo de formulação das políticas públicas. Então, nesse momento, eu gostaria que vocês assistissem um vídeo feito pelo Burger King, né? É um comercial, na verdade, feito para a TV, para combater o voto em branco durante as eleições. Eu gostaria que vocês assistissem o vídeo e depois fizessem uma reflexão em relação ao conteúdo. Não, gente, o debate é uma vergonha. Eu tenho 2 políticos para votar. Um é o branco e o outro é o nulo. Eu não votaria em ninguém. Vou votar branco. Tá tudo uma... Hoje eu votaria em branco. Branco. Tá levinho, hein? Cara, mas tá faltando... Faltou a carne, né? E o bacon. Tá de brincadeira. Cebola e maionese. Não, muito ruim. Este é o Whopper em branco, um sanduíche com ingredientes escolhidos por outra pessoa. E quando alguém escolhe no seu lugar, não dá pra reclamar do resultado. E facada no meu coração. Escolheram por nós. Eu ainda tenho tempo pra votar, pera. Não vou votar mais em branco não, cara. Seria bem ruim 4 anos desse lanche. Para que possamos entender as políticas públicas, é necessário conhecer o ciclo das políticas públicas. Então, as políticas públicas, elas surgem muitas vezes de demandas sociais, para resolver conflitos, para mitigar conflitos, né? Anseios da sociedade. Então, ela começa por onde? Pela formação da agenda. Então, nós temos aí, primeiro, a entrada desse pedido, desse pleito social para a formação da agenda. Após esse pleito, esse pedido entrar na agenda, aí sim nós começamos com a formulação da política pública. Seja uma política pública de Estado, uma política pública de governo, lembrando que política de governo é aquela que dura apenas durante o período daquele governo em específico. Já quando a gente consegue que uma política pública ela se torne uma política pública de Estado, ela, independente do governo, ela vai perpetuar. Então, quando que a gente sai de uma política de governo para uma política de Estado? Né? Então, a política de Estado é a partir do momento que nós temos a regulamentação, seja por legislação, por portaria, por algum instrumento jurídico que faça com que aquela política pública permaneça independente daquela gestão, daquele governo, naquele momento. Após a formulação da política, nós temos a implementação e execução da política, que é uma etapa extremamente importante. O monitoramento e avaliação tanto podem ocorrer no momento da execução, como podem ocorrer após a finalização da política pública. Após a retomada do conteúdo sobre o ciclo das políticas públicas, vamos adentrar no nosso estudo de caso, que é uma política relacionada ao clima. Sabemos hoje que as mudanças climáticas geram problemas enormes, tanto para as atividades produtivas, como para a nossa própria existência no planeta Terra. Então, quando que essa temática do clima, ela entra para uma agenda para se tornar uma política pública, para que nós tenhamos programas, projetos para mitigação e adaptação do mundo a essas mudanças climáticas. Então, qual que é o problema? Como que surge o problema relacionado ao clima? Vamos lá. Então, o aumento das temperaturas resultantes da superconcentração de gases do efeito estufa na atmosfera é um problema mundial. Aumentos recentes nas concentrações de gases com capacidade de retenção de calor, também chamado gases de efeito estufa, têm, então, colocado em ameaça não só atividades produtivas, como a própria existência da raça humana na Terra. E o que isso tem feito, então? Qual que é a problemática? O que tem gerado esse aumento das temperaturas e essa concentração de gases que retém calor? São as emissões. As emissões feitas por quem? Principalmente por atividades humanas. Emissões de gases causadores do efeito estufa. Então, pessoal, sabemos que as atividades agropecuárias, ao mesmo tempo que estão sendo ameaçadas pelas mudanças climáticas, também são emissoras de gases do efeito estufa, né? Nós sabemos que durante as atividades agropecuárias nós também temos essas emissões.
Ok. Pensando nisso, colocamos uma questão inicial. Como crescer a produção agropecuária e reduzir a emissão de carbono em resposta à mudança do clima? De que forma podemos facilitar a adaptação do processo produtivo agropecuário frente às mudanças climáticas? Eis a questão. Para tanto, essa problemática, então, entrou numa agenda, né? Então, a política do clima começa a entrar na agenda a partir do momento que nós temos problemas relacionados ao clima. Vamos entender, então, como que essa problemática entrou na agenda, ela já está na agenda, e como que vai ocorrer, então, a linha cronológica para a formulação da política pública no Brasil. Então, fazendo uma linha cronológica, é claro que a preocupação não começa em 2009, mas foi em 2009, durante a COP15, que aconteceu em Paris, que foi uma convenção das Nações Unidas sobre o clima. Na COP15, o Brasil assumiu um compromisso voluntário de redução das emissões de gases causadores do efeito estufa até 2020. Então, a redução foi entre 36,1% e 38,9%. Esse foi o compromisso assumido pelo Brasil de redução de emissões. Então, nesse compromisso, o Brasil deixará de emitir 1 bilhão de toneladas de CO2. E, para tanto, foi estabelecida uma política nacional de mudança do clima em 2010. Para fazer com que essa política fosse executada, foram criados planos setoriais da indústria, siderurgia, meio ambiente e da agricultura, o que nós chamamos do famoso Plano ABC. Então, em 2010, que nós chamamos de um marco temporal da política do clima do Brasil, porque foi no ano de 2010 que a política do clima passa a ser uma política de Estado, pessoal. Então, foi criado em 2010 o Plano Setorial de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas, para a consolidação de uma economia de emissão de baixo carbono na agricultura. Então, o Plano ABC, chamado Plano ABC, é uma política pública federal elaborada de acordo com o artigo 3º do Decreto 7.390 de 2010, que tem por finalidade a organização e o planejamento das ações a serem realizadas para a adoção de tecnologia de produção sustentável. Pois bem, após a criação da Política Nacional de Mudanças Climáticas, começamos então com a missão de cumprimento das metas voluntárias assumidas durante a COP15 em Paris. Então, o governo brasileiro, aqui nós temos um esquema do Plano ABC para que possamos entender como o Brasil irá, então, cumprir essas metas assumidas durante a Convenção Mundial do Clima de 2009. Então, o Plano ABC ele consiste em duas áreas: mitigação e adaptação das mudanças climáticas. Dentro de mitigação, nós temos o quê? Fixação de carbono, redução de emissões de gases do efeito estufa, adoção de sistemas sustentáveis. Então, nós vamos mitigar a emissão dos gases. No caso da adaptação, nós temos aqui geração de novas cultivares e tecnologias, adaptar sistemas produtivos e comunidades, prever e reduzir vulnerabilidades. Então, é um plano de mitigação e adaptação das mudanças climáticas. Então, como se deu, então, a formulação dessa política, Então, o Plano ABC, para cumprir essas metas, foram criados 7 programas. 6 referentes às tecnologias de mitigação e 1 com ações de adaptação às mudanças climáticas. Então, no que tange à mitigação, nós temos, então, programa de recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura, pecuária, floresta e sistemas agroflorestais, sistema de plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, florestas plantadas, tratamento de dejetos dos animais. E, para a adaptação às mudanças climáticas, nós temos o programa de número 7, onde outros programas podem surgir, outros projetos que visam a adaptação das mudanças climáticas. Aqui eu deixo apenas para vocês como ilustração, então, alguns dos programas que são fomentados, que foram fomentados na busca de atingir o cumprimento da meta, do acordo voluntário assumido pelo Brasil.
Essas tecnologias são tecnologias que promovem o sequestro do carbono, né? Então, nós temos aqui exemplos de tecnologias adotadas no Plano ABC, né, por meio de programas que visam, então, a redução, né, dessas emissões, como pastagens degradadas podem ser recuperadas, e com a recuperação dessas pastagens nós já temos aí um sequestro de CO2. Né? Integração lavoura-pecuária-floresta, que é uma outra tecnologia que traz conforto animal, que traz uma rentabilidade a mais para o produtor rural, né? Para o pecuarista, que com a incorporação do componente florestal, né? Então, além de ganhar com a pastagem, ele também ganha com o componente florestal. Nós também temos ali o plantio direto, onde a gente tem uma diminuição de temperatura muito grande e um estoque, né, de carbono fixado no solo, onde nós temos uma ausência total de revolvimento, o solo permanece coberto, né, pela palhada e fazendo a rotação de cultura, evitando então o revolvimento desse solo. Fixação biológica de nitrogênio, também no solo, uma tecnologia muito adotada. O plantio de florestas, né, florestas plantadas, e o tratamento de dejetos. Então aqui procurei trazer algumas fotos para que vocês pudessem ver então a representatividade então dessas tecnologias, e que são tecnologias que já eram adotadas pelos produtores rurais antes do Brasil assumir esses compromissos. Mas a partir do momento em que o Brasil assume os compromissos de redução de emissões, essas tecnologias passam a ser políticas o quê? Políticas de Estado. Esses programas passam a ser difundidos de uma maneira mais ampla, né, a todos os produtores rurais. Então, a busca desse plano é que mais produtores rurais tenham acesso a essas tecnologias, né, do Programa ABC. Para a execução da política pública, né, do Plano ABC, além dos programas, nós temos um acompanhamento, né. No caso de Minas Gerais, foi criado um grupo gestor do ABC, da Agricultura de Baixo Carbono. Né? Então, esse grupo visa o quê? Estratégias para a condução, né, de estabelecer um modelo de gestão, né, desses programas. O grupo ele é formado por 30 instituições parceiras que são empenhadas no trabalho contínuo para a implementação do plano em Minas Gerais. Né? Então, provando que uma política pública ela também conta com a participação de vários entes do setor social e produtivo, e não só do governo. O grupo, então, gestor do ABC é um exemplo disso. Nós temos 30 instituições parceiras, né, empenhadas na implantação do plano, da adoção das tecnologias pelos produtores rurais. Então, cada parceira assume o protagonismo num determinado momento. Só para vocês terem uma ideia dessas instituições que compõem o grupo gestor do ABC, nós temos ali Ematec, empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas, Banco do Brasil, EPAMIG, que é empresa de pesquisa, a FAENG, FETAENG, né? Nós temos Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas, Associação Brasileira de Irrigação, Instituto Estadual de Florestas, Senar Minas, Associação de Suinocultores, né? Organizações não governamentais como a TNC, dentre outras, mostrando a diversidade, né, de instituições que participam da gestão da política, né, mostrando que essa não é uma política só de governo, feita só pelo governo. Nós temos participação dos entes sociais, né, no desenvolvimento e acompanhamento dessa política. Então, afinal de contas, o que esse plano ABC contempla? Primeiro, o plano contempla um apoio financeiro via crédito rural subsidiado pelo governo para a adoção das tecnologias pelos produtores rurais. Então, os produtores rurais podem procurar as instituições bancárias para aquisição de crédito visando a implementação das tecnologias de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa. Essa é uma primeira linha de atuação do plano. Uma segunda linha é proporcionar ferramentas para apoiar a capacitação e transferência de tecnologia. Então, um eixo muito importante, além de fomentar
o crédito subsidiado para que o produtor possa adotar as tecnologias é o quê? Capacitar o produtor para que ele possa entender e manejar as tecnologias em sua propriedade. Então seria essa transferência de conhecimento. Além disso, existe também um apoio financeiro internacional via Fundo do Clima para projetos específicos, sempre preconizando os programas, né, adotados para o desenvolvimento do plano, as tecnologias adotadas para o desenvolvimento do plano, além de mecanismos de monitoramento e avaliação. Seriam esses os eixos contemplados, então, pelo Plano ABC, para que o Brasil pudesse cumprir as metas assumidas durante a COP15, em Paris. Então, primeiro vamos falar, então, do programa de crédito, né? Então, o programa ABC, ele tem uma linha de crédito rural para financiar as tecnologias, né? O objetivo, então, dessa linha é incentivar o financiamento de sistemas produtivos com foco nas tecnologias que reduzam a emissão de gases do efeito estufa, dentro de uma visão integrada da propriedade. Então, é geração de renda para o produtor, preservando o meio ambiente e mitigando emissões de gases causadores do efeito estufa. Então, a estratégia adotada pelo governo são taxas de juros mais atrativas para que os produtores possam adotar as tecnologias. Porém, pessoal, ao longo dos anos, vou mostrar para vocês que nós não tivemos taxas tão atrativas assim para o programa ABC, né? Aqui nós podemos ver, em relação a 2014, quando nós tivemos aí a disponibilização do recurso, nós tínhamos taxas a 5%, né, de juros anual. Porém, fechamos 2019 e 2020 com 7%. Então, é importante a política de crédito, ela ajuda o produtor rural, ela é um incentivo para a adoção de tecnologia, mas nós estamos permanentemente tentando uma redução dessa taxa de juros. Nós temos, querendo ou não, outras linhas de financiamento hoje feitas com taxas de juros menores. Então, o que mostra que a adoção do crédito pelo produtor rural não foi aquele esperado, né? No primeiro momento, quando dos eixos, né, que iriam contemplar então o desenvolvimento do plano, pensamos que o crédito seria assim, uma das melhores oportunidades para fomentar o uso das tecnologias. Porém, devido à burocracia, à ausência de profissionais para a elaboração de projetos, né, projetos nas áreas das tecnologias preconizadas pelo ABC, e as taxas de juros que não foram tão atrativas ao longo dos anos, não permitiram que essa fosse uma estratégia de sucesso em relação ao desenvolvimento da política. Então, muito temos ainda que avançar nas reduções das taxas de juros para que os produtores rurais possam aderir a essas linhas de financiamento via crédito rural do programa ABC. Então, outra ferramenta foi então o apoio à capacitação e à transferência de tecnologia. Já nesse caso tivemos sucesso, né? Criado pela Embrapa, nós temos uma plataforma Web Ambiente, que é um projeto que visa disponibilizar então, um conjunto de soluções tecnológicas para a adequação ambiental, né, dessa paisagem rural no Brasil. Então aqui eu deixo o site para vocês. O Web Ambiente, ele é uma plataforma autoexplicativa, o produtor rural consegue colocar o exemplo da sua propriedade e o próprio sistema já vai direcionando tecnologias de recuperação de áreas. Então o produtor coloca a sua área, uma área degradada, uma área que ele pretende recuperar, e o próprio sistema já vai dando indicações de acordo com o bioma, com a fitofisionomia, qual seria a melhor técnica a ser aplicada para a recuperação daquela área. Também em relação à capacitação e transferência tecnológica, nós temos aí muitos cursos à distância, né, nas tecnologias de agricultura de baixo carbono, como na plataforma EAD do Senar. Também deixo o endereço para que vocês conheçam e possam também, caso tenham interesse, complementar, né, o estudo de vocês e aprofundar mais nas tecnologias. E também temos um ambiente virtual da Embrapa com capacitações online nas tecnologias. Eu acredito que essa é uma oportunidade muito interessante para os técnicos em agronegócio, né? O que não fez com que a linha de crédito do programa ABC tivesse sucesso, muitas vezes, era a ausência de projetos consistentes para aquisição de créditos.
E eu entendo que vocês, como alunos do curso técnico em agronegócio, após formados, têm total aptidão para a elaboração de projetos na linha de crédito para que possa fomentar o acesso do produtor a essas tecnologias. Então aqui eu deixo para vocês, né, essas 3 opções de capacitações que vocês podem fazer para aprofundar um pouco nas tecnologias do programa ABC. Além do crédito, do apoio à capacitação e à difusão de tecnologias, nós também temos apoio financeiro internacional, via projetos específicos, que também ajudaram muito o Brasil a cumprir as metas estabelecidas. Então nós temos, por meio do Fundo do Clima, projetos que foram financiados para fomentar a transferência de tecnologia. Um deles, de muito sucesso, é o ABC Cerrado, que foi desenvolvido pelo Senar, o Paisagens Rurais e o Rural Sustentável. Então, aqui são exemplos de projetos que foram fomentados com recursos internacionais para apoiar também a difusão dessas tecnologias no meio rural. Projetos esses que vocês também podem atuar como técnicos após formados. Então, deixo aqui uma oportunidade de trabalho para vocês também. Aqui, pessoal, vou deixar também alguns vídeos, né, sobre esses projetos, como que eles funcionam, né, os resultados, para que vocês possam aprofundar um pouco mais no conteúdo. Em relação a mecanismos de monitoramento e avaliação, nós ainda não temos os resultados de sequestro de carbono em relação à adoção das tecnologias, né? Nós temos uma plataforma da Embrapa, né, por meio de um aplicativo que monitora as reduções de emissões. Então, mas isso teria cada produtor entrar, colocar a sua situação, a sua propriedade, colocar o sistema que ele tem, qual a tecnologia que ele adotou, né, ABC, para que o aplicativo ele faça então esse balanço das emissões, se eu estou tendo realmente esse sequestro dessas emissões feitas pelas atividades agropecuárias. Uma das formas de mecanismos de monitoramento e avaliação da política é geralmente o acesso ao crédito. Então, quanto mais crédito o produtor acessou, a gente entende que ele está aplicando aquele crédito nas tecnologias preconizadas pelo programa ABC, né? E com isso, a gente tem uma adesão, uma forma de mensurar, então, a participação dos produtores na política. Outra forma de mencionar, então, monitoramento e avaliação da política são as áreas com tecnologias ABC implantadas. Além disso, a quantidade de efluentes tratados. E aí, para a conclusão, o ABC é um caminho seguro a ser explorado pelo produtor rural nesse cenário de mudanças climáticas. Tem como eixos aglutinadores o desenvolvimento econômico da atividade rural, a indicação de que as questões ambientais podem gerar renda para o produtor rural e contribuir para a redução das emissões de gases causadores do efeito estufa, e a adoção de mecanismos de adaptabilidade do setor agropecuário para o médio e longo prazo. Assim, este é o nosso desafio durante a nova governança climática global. Para isso, gente, pensar em encontrar formas para ir mais longe, mais rápido e juntos, é o que envolve o aumento dos anseios por parte de todas as instituições parceiras do Plano ABC e o aumento da adesão das tecnologias pelos produtores rurais brasileiros. Entendemos que é uma política, né, que perpassa ali pelos princípios da política agrícola, onde nós temos crédito rural, pesquisa, extensão rural e proteção ao meio ambiente. Então é uma política, um plano que engloba não só a política do clima, mas preconiza os instrumentos da política agrícola nacional, que vocês puderam ver na apostila de políticas públicas para o agronegócio. Considero uma política de sucesso, né? Nós tivemos os resultados do programa findados em 2020 e o Brasil conseguiu ultrapassar as metas, né, assumidas de forma voluntária, né, durante a COP15. E o programa, então, o Plano ABC, ele se estende para 2025 e 2030 e esperamos que mais produtores rurais possam aderir a essas tecnologias, porque esse realmente é o caminho de uma agricultura sustentável, né?
Agradeço a atenção de vocês e aguardo a participação nas nossas próximas videoaulas.